Vou explicar uma coisa para vocês que acontece comigo. Profundo autoconhecimento, nesse caso psicanálise pura. Eu faço a psicanálise com a Márcia e aí eu comecei a trabalhar. Eu tenho muita dor de cabeça, minhas dores de cabeça são muito fortes. E eu sei exatamente quando é uma dor de cabeça de um ataque energético, quando é uma dor de cabeça de um ajuste energético. Eu sei como funciona, é diferente a dor. E quando é uma dor de cabeça que eu não sei explicar, que eu vacilei, por exemplo. Era isso que eu imaginava, que alguma coisa aconteceu, eu baixei, enfim. O que acontecia? Quando eu bebia, era exatamente assim. Qual era o meu movimento? Tinha uma dor muito profunda, esse era o meu processo, né? Uma depressão, comecei a entrar num processo de bebida. E isso comecei a entrar num looping. Então, eu tinha uma dor, um vazio. Eu não tinha consciência disso, tá, gente? Agora que eu tô tendo do que aconteceu. Tinha uma dor, um vazio, então eu queria... Acontecia alguma coisa ou não acontecia nada e eu queria fugir. Ou ir embora, porque aqui eu tinha muita sensibilidade, eu não sabia disso, eu sentia dor no físico, eu não entendia, eu queria sair do corpo, tá? Queria me distanciar. Ou aconteciam coisas na minha vida que eu queria ir embora, não queria lidar com aquele conflito, não queria lidar com assumir a responsabilidade da minha vida, a culpa era sempre do outro, e o outro não resolvia, então eu ficava brava. Então tudo que eu tinha que fugir, e eu vim muito de evitar conflito, quanto mais eu evitei conflito, mais conflito eu gerei. Isso foi fato, porque daí era uma briga, era muito complicado. Então, o que eu fazia? Eu tinha vontade de fugir. Eu fugia com a bebida. Eu não lidava com a coisa, não lidava. Eu fugia com a bebida. Automaticamente, quando eu fugia, no outro dia, eu tinha dor de cabeça, né? Na minha cabeça sempre foi a ressaca. Porque eu bebi muito, no outro dia eu tô com dor de cabeça. Óbvio. Claro que isso é real. Parei de beber. A dor de cabeça continuou. E agora? Não tinha mais, não era mais do físico. O que acontece? E eu passei muito tempo com essa dor de cabeça. Sempre, sempre. Vira e mexe, dá uma dor que é de matar. E eu tinha uma constância, assim. E aí eu fui trabalhando a espiritualidade, entendendo um monte de coisa. E melhorei muito. Mas assim, a minha dor de cabeça, quando ela vem, ela é forte, é intensa. Uma enxaqueca forte. Por que que eu ainda sinto essa dor de cabeça? O que foi que eu ainda não entendi, não aprendi, não faz sentido pra mim. E isso continua acontecendo, eu trabalhei, entendi um monte de coisa, já fiz um monte de tratamento, como é que isso não melhora? Comecei a trabalhar isso na psicanálise. Já faz um tempo. O que aconteceu? Eu falei, Márcia, eu quero trabalhar, eu quero entender o que é essa dor de cabeça. Então vamos buscar, vamos tentar entender. Conclusão. Toda vez que acontece algo que eu tenho vontade de fugir, no outro dia eu acordo com dor de cabeça. Não é no dia, é no dia seguinte. Vem a ressaca. Mesmo sem ter bebido. Eu sou muito decidida, eu faço, e eu não gosto de conflito. Só que não lidar com conflito não é bom. Ser uma pessoa que foge do conflito todo o tempo, não ajuda em nada. Então, eu não fujo todo o tempo, mas eu fujo muito. Eu tento fazer a coisa para não ter que lidar com o conflito. Então, eu faço a coisa razoavelmente certa. Então, ele vai me perguntar, deixa eu fazer logo, porque senão vai dar uma confusão. Então, eu fujo do conflito. Eu tenho que me assumir quando na hora eu não vou fazer porque eu não estava afim. E eu não assumo. Então, aí, se eu não fiz, ou se alguma coisa aconteceu, ou se deu uma briga dos dois e eu não quero lidar, ou se aconteceu uma coisa, eu tive vontade de sumir. E é normal, é natural. Eu entendo, mas eu tenho vontade de fugir. Quando eu tenho essa vontade de fugir, no outro dia minha cabeça dói. O que acontece? Eu comecei a elaborar e lidar melhor com essa questão de conflito. A minha dor de cabeça diminuiu. Eu não quero mais fugir. Eu paro para resolver. Eu não preciso fugir dessa situação. Não tem nada para onde ir. Não tem nenhum problema acontecendo. É só lidar com isso. Eu paro de fugir. Esse é o meu processo, tá, gente? Tá? Eu, Andresa, paro de fugir do conflito. E tem pessoas que fogem, elas não discutem, elas não resolvem, elas não sentam pra resolver. E eu até sou boa nisso, mas a minha vontade era de fugir. Eu sinto que eu sou obrigada. Mas agora eu tenho consciência sobre o meu processo. Então, quando eu tenho vontade de fugir, eu já elaboro isso, volto pra cá e falo, Andresa, relaxa, começa a diminuir minha dor de cabeça.
Sempre isso acontece? Às vezes me pega de calça curta e vai. Mas a minha constância que eu tinha de dor de cabeça diminuiu muito. Quando acontece que eu não percebo, ela dói com a mesma intensidade. Assim, ela é forte tanto quanto, mas não com a mesma frequência. E aí, se você for pensar espiritualmente, olha onde a gente trabalha, olha que nível de grau de espiritualidade a gente trabalha, como é que eu vou fugir? Então, é eu, de maneira consciente, depois de tratar, estou tratada, não bebo mais, percebo o meu processo, percebo quem sou eu e entendo como é que esse sistema funciona, como é que essa psique funciona. Isso é algo que eu tenho que lidar. Por que eu sempre quero fugir do conflito? É meu calcanhar. Isso é o meu processo evolutivo, é isso que eu tenho que lidar. Agora, chupa essa manga, vocês acham?